Eu quero, nesse momento, e quero pedir a vocês que, a partir de agora, estejamos conectados naquilo que o Senhor vai falar conosco e que você se esforce ao máximo mesmo para se levantar, somente se for muito necessário, mas não vai demorar, nós temos aí 35 minutos para a gente poder meditar na palavra do Senhor, e eu gostaria de, hoje, mais uma vez, como domingo passado, adentrar no universo dessa oração tão poderosa, dessa oração modelo, e que tem tantas coisas para nos ensinar dia após dia. Semana passada nós estudamos a introdução. Nós começamos a introdução ali a partir do versículo 1. Jesus, nessa oração aqui, no capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai falar acerca do Sermão do Monte, que é aquele conjunto de ensinamentos para os súditos do reino de Deus. Então, o Sermão do Monte, na verdade, é um conjunto de ensinamentos sobre como deve viver o súdito, aquele que é súdito no reino de Deus. E Jesus vai falar aqui de 3 coisas. Ele vai falar sobre a caridade, as boas obras, ele vai falar sobre a oração e ele vai falar sobre o jejum. E quando Jesus vai introduzir o Pai Nosso, ele vai tratar 2 questões muito sérias, 2 questões muito importantes, que já aconteciam naquele tempo, e nós temos que ter o cuidado para que não se repita nos nossos dias. Jesus vai falar acerca da hipocrisia, do fingimento. Quando Jesus usa a palavra hipócrita, ele está se referindo aos atores. Muitos deles participavam de algumas encenações e mostravam ser uma coisa que na verdade não eram. Era o caso dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, que quando oravam, eles oravam não porque eles queriam conversar com Deus, mas o que eles faziam para serem vistos pelas pessoas e aplaudidos por elas. Então Jesus vai dizer que quando nós formos orar, e é interessante que Jesus não está dizendo, se vocês forem orar, ele não está colocando a oração como uma condicional, ele está dizendo, quando vocês forem orar. Isso mostra que o cristão precisa orar. Oração faz parte da vida do cristão. Ele diz que nós temos que ter cuidado com isso, com a hipocrisia, com essa coisa de querermos falar, não expressando o que sentimos, mas querendo agradar as pessoas, e sobre a questão da repetição de palavras. O versículo 6 do capítulo 6, Jesus vai dizer que quando nós formos orar, nós não podemos ficar usando palavras repetidas na nossa oração, porque era assim que acontecia no paganismo. Eles recitavam alguns mantras para suas divindades. Quando eles iam orar, eles citavam o nome de várias divindades com o objetivo de obter o favor delas. Jesus está dizendo que não. Quando nós formos orar, a nossa oração tem que ser diferente. E ele vai, então, apresentar uma oração modelo. Escute, eu quero ser bem incisivo aqui. Jesus não disse, vós orareis com estas palavras. Ele não disse isso. Ele disse, vós orareis desta forma. Vós orareis assim, apresentando um modelo. Qual é o modelo de oração que Deus espera receber dos seus filhos? E nesta oração do Pai Nosso, se você observar bem, ela tem 7 petições. 7 petições. As 3 primeiras petições dizem respeito a Deus e ao seu reino, à sua glória. As 4 últimas dizem respeito a nós. Então, a primeira petição que diz respeito a Deus, santificado seja o teu nome. A segunda, venha o teu reino. E a terceira, seja feita a tua vontade. É o que está no versículo 10. Agora, no versículo 11, começam as petições a nosso favor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeira, perdoa-nos as nossas dívidas. Segundo, não nos induzas à tentação. Terceira petição, mas livra-nos do mal. Quarta petição. Isso de cara já me ensina uma coisa muito importante. Muito importante. As 3 primeiras petições do Pai Nosso,
elas estão diretamente ligadas ao Senhor e aos interesses do reino de Deus. Isso está em conformidade com Mateus 6,33. O que é que nos diz lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu fiquei pensando nisso, agora à tarde, meditando nessa mensagem. Eu estava meditando, estava reescrevendo algumas coisas, estava dando uma pincelada. Eu fiquei pensando numa coisa: será que quando nós vamos orar ao Senhor, nós temos no nosso coração essa ideia formulada de que primeiro nós precisamos apelar ou precisamos defender os interesses do reino de Deus? Você já percebeu como são nossas orações? Nossas orações são verdadeiras listas de supermercado. Nós apresentamos a Deus pedidos de tudo quanto é tipo, sempre pensando em quem? Em nós. Mas o Senhor Jesus nos ensina nessa oração que primeiro nós temos que buscar os interesses do reino de Deus. Por isso que os 3 primeiros pedidos da oração estão diretamente correlacionados com o reino de Deus. É muito importante isso, irmãos. Eu fico com esse sentimento no coração. Será que as coisas que são do interesse do Senhor são do meu interesse? Será que quando eu oro pedindo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, será que isso também é o meu objetivo? Será que eu quero aquilo que o Senhor quer? Será que o que é importante para Deus é importante para mim? Será que a vontade de Deus é a minha vontade? Na maioria das vezes você vai perceber que não. Na maioria das vezes são coisas antagônicas. Na maioria das vezes o que nós queremos não corresponde com aquilo que Deus quer. Isso é um exercício que nós temos que fazer. Nós precisamos desenvolver em nós essa habilidade. E pedir a Deus, quarta-feira nós falamos sobre isso aqui, pedir a Deus que coloque no nosso coração ambições espirituais, pedir a Deus que coloque no nosso coração aquilo que Ele deseja. Senhor, que o que Tu desejas seja o que eu desejo. Por isso, quando eu vou para o Pai Nosso, o Senhor Jesus já me diz de cara, primeiro você vai pedir, orar, em prol dos interesses do reino de Deus. Tem sido assim, irmãos? Será que quando oramos, primeiramente nós nos importamos com aquilo que diz respeito ao reino de Deus? Então fica aí, já de início, o porquê de a oração do Pai Nosso não ser uma oração para ser repetida. Ela é um modelo para nós. E ela já me mostra aqui, no versículo de número 10, que eu tenho que buscar primeiro os interesses do reino de Deus. Semana que vem nós vamos ver isso. Quando o Senhor fala assim, quando nós falamos assim, santificado seja o teu nome, irmãos, os irmãos vão perceber que isso não é uma mera frase na oração. Isso é uma chamada à responsabilidade. Mas hoje, eu queria pensar com você sobre essa primeira parte. Jesus diz assim, portanto, vós orareis assim, versículo 9, vós falareis dessa maneira. Esse é um modelo de oração para vocês. E Jesus começa assim, Pai nosso que estás no céu. Que profundidade. A primeira coisa que Jesus me ensina aqui, na oração, é que Deus é um Pai. E olha que interessante, eu tenho meu pai está com 72 anos, amo meu pai, temos um relacionamento maravilhoso, e eu sei que eu tenho, não é, uma pessoa que eu posso chamar de pai, e isso é muito importante para mim. Eu aprendo aqui, com essa palavra de Jesus, Pai, ele me ensina algumas coisas muito interessantes. Primeiro, quando eu for orar, eu preciso entender que existe alguém acima de mim a quem eu devo respeito. Eu me importo muito, eu me preocupo muito com isso. Com a forma como nós nos dirigimos a Deus. Na década de 80, tinha uma música famosa aí, quem é aí da década de 70, 80 vai lembrar. Na década de 80 tinha uma música assim, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E eu fico pensando, se isso é uma forma
bíblica de nos dirigirmos a Deus. Aqui eu vou expressar para vocês uma coisa que é minha, tá bom? Eu, pastor Alex, irmãos, eu tenho uma dificuldade, mas esse sou eu. É claro que ninguém é obrigado a concordar comigo, eu respeito a opinião de cada um. Mas eu tenho uma dificuldade de me dirigir a Deus como você, eu tenho. Eu tenho essa dificuldade. Porque Ele é alguém, sabe, porque eu não falo assim com meu pai, eu não falo assim com meu pai. Toda vez que meu pai me chama, ou quando eu estou na casa dos meus pais, e meu pai me chama para ver alguma coisa, quando ele me fala, Alex, eu digo assim, Senhor, eu tenho essa questão no meu coração. Então, assim, eu tenho dificuldade de me dirigir a Deus como você. Eu tenho. Porque Ele não é você. Ele é o Senhor. Inclusive, o Senhor, no grego, Kyrios, do hebraico Adonai, que significa Senhor absoluto. Mas Ele também é meu Pai. Ou seja, é alguém a quem eu devo respeito. Então, eu me preocupo muito com isso. Então, quando Jesus diz Pai, Ele não está simplesmente me dizendo, na sua oração você tem que dizer Pai. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está querendo me lembrar que eu não estou orando a um Deus distante, a uma divindade qualquer. Ele está querendo me lembrar que esse para quem eu oro, e esse diante do qual eu estou, Ele é meu Pai. Isso precisa ter um peso na minha oração. Ele quer me lembrar disso. Uma outra coisa que esse termo Pai me faz pensar é que Deus não é um ser terrível, assentado num trono com uma vara de ferro, pronto para te castigar assim que você erra. Não é assim. Porque o nosso Pai aqui na terra não é assim. Deus não é esse ser sanguinolento, se você me permite dizer assim a palavra, esse ser que só quer saber de carnificina, esse ser duro, esse juiz implacável que errou, ele pune. Não, não é esse o Deus que a palavra de Deus nos revela. Deus é nosso Pai. Isso precisa ter um peso no meu coração quando eu vou fazer a minha oração. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que Deus é alguém, olha só, com quem nós podemos ter intimidade. Você pode chamar Deus de Pai, porque pai e filho têm intimidade. Eu tenho intimidade com meu pai. Você tem intimidade com seu pai? Eu tenho intimidade com meu pai. Nós brincamos. Eu sou atleticano, ele é cruzeirense. Quando o Cruzeiro ganha e o Atlético perde, ele fica me zoando. Quando o Cruzeiro perde e o Atlético ganha, nós temos essa liberdade. Eu brinco com ele, ele brinca comigo. O que é isso? É intimidade. Eu posso chegar perto do meu pai e eu nunca vou ver no meu pai uma pessoa, aquela pessoa sisuda, com quem eu não posso brincar, com quem eu não posso ter uma intimidade. Não, muito mais Deus. Deus é alguém que você pode ter intimidade com Ele, você pode abrir o seu coração para Ele, você pode externalizar todos os seus sentimentos mais ocultos para Ele, porque Ele é seu Pai, Ele não é alguém indiferente a você. Também aprendo aqui uma coisa muito, muito importante. Quando eu falo Pai, automaticamente eu me lembro da minha condição de filho. E quem foi que me deu essa condição? Foi Jesus Cristo. Então, quando eu estou orando, e eu estou me lembrando que eu estou falando com meu pai, eu só posso ver um pai em Deus, porque eu sou um filho, e eu só posso ser filho, porque Jesus Cristo tornou isso possível. A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção, nós fomos adotados pelo Senhor, não somos filhos de Deus por natureza, nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus por causa do Filho unigênito de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu vou orar, eu falo, Pai, Pai Celestial, Paizinho, eu estou automaticamente me colocando na condição de filho, e na condição de filho, eu devo glorificar a Jesus, porque foi Ele que tornou isso possível. Eu também aprendo aqui que Deus é um Pai que cuida, protege, auxilia, provê, ama, porque é tudo isso que o nosso Pai faz conosco. Por isso, permita-me aprender uma primeira lição. A maneira como enxergamos Deus incide diretamente na maneira como oramos a Deus.
Como é que você tem se colocado diante de Deus nas suas orações? Quando você ora por uma simples questão de obrigação, você ora simplesmente para cumprir com um ritual religioso, ou quando você ora, você entra no seu quarto, ou você está no seu período de oração, você está realmente dominado por essa certeza de quem Deus é. O fato de saber que você tem um Pai celestial tem influenciado sua vida, meu querido irmão. Você tem sido influenciado pela paternidade de Deus. Isso muda, isso tem influenciado seus pensamentos. É bom você saber que você... Irmãos, eu me lembro quando eu era menino, eu era criancinha, assim, pequeno. Todo mundo fez isso, eu não sou diferente, né? Nós tínhamos lá as nossas brincadeiras, brincávamos de várias brincadeiras lá, eu e os meus amiguinhos, e de repente, lá pelas tantas, nós nos estranhávamos. E 2, 3 amiguinhos meus se levantavam e queriam brigar comigo. E eu ficava sem saber o que fazer. E agora, enfrento ou corro? Irmãos, irmãos, quando meu pai observava lá embaixo que eu estava passando aperto, e na maioria das vezes eu passava, ele chegava lá em cima e dizia assim: Alex, vem já para cá. E os meus amigos assim olhavam para o meu pai. No que eles olhavam para o meu pai, eu corria. E eu ia correndo. Aí eu chegava perto do meu pai. Quando eu chegava perto do meu pai, eu criava uma coragem. Vem cá, se você for homem. É mesmo. Eu criava uma coragem quando eu estava perto do meu pai. Você não. Irmãos, nós que tivemos infância, que passamos por esses perrengues. Sim ou não, Edmilson? Não é? Então meu pai me dava uma coragem. Eu olhava para o meu pai como o protetor. Eu me lembro, quando eu estava em casa, sabe? Às vezes com a minha mãe, minha irmã, e meu pai ainda não havia chegado. Eu ficava vendo televisão na sala, mas eu estava antenado no barulho do portão, porque o meu portão, quando abria, não era nada discreto. Ele fazia um barulho quando ele abria. E eu ficava antenado, porque estava na hora do meu pai chegar e meu pai não chegava. Por quê? Porque quando meu pai chegava, eu tinha uma sensação diferente, uma sensação de segurança. Agora eu estou protegido, agora tem alguém para cuidar da gente. Aí de repente eu escutava o barulho abrir, o barulho do portão, né, abrindo. Aí eu olhava lá fora, meu pai, a minha irmã gritava, vibrava, meu pai. Era uma festa quando meu pai chegava. Era uma festa. Por quê? Porque é bom ter um pai, gente. É bom a gente estar perto de um pai. É bom. E eu tinha isso, não é? Então, a maneira como você enxerga Deus incide diretamente na maneira como você ora a Deus. E outras formas, como você vive, como você se comporta nas diversas situações da vida. Irmãos amados, como é que você tem visto Deus no seu dia a dia? Você tem visto Deus como um ser distante, um ser interplanetário, um ser sentado num trono? O Deus que você formulou no seu coração é esse Deus aí, sabe? Tem uma música que nós cantamos para os nossos filhos, mas nós devíamos repensar. Porque nós estamos mostrando para o nosso... olha a música que nós cantamos para os nossos filhos muitas vezes. Cuidado o olhinho com que vê. É ou não é? Eu não vou perguntar quem canta essa música para o filho, não. Cuidado, pezinho, onde anda. Cuidado, pezinho, onde anda. O Salvador está olhando para você. Ai, que medo. Ele está olhando... Não é? Muitas vezes nós formulamos na mente dos nossos filhos a ideia de um Deus errou, puniu. Mas não é esse Deus que a palavra de Deus nos ensina, e não é esse Deus que Jesus nos ensina. Jesus diz, Pai. Porque a maneira como nós enxergamos a Deus incide diretamente na maneira como nós oramos a Deus. Que pena que há muitas pessoas que ainda não usufruem desse privilégio de olharem para Deus como Pai. Que pena.
Muitas pessoas que ainda querem Deus mais distante de suas vidas e de vez em quando se atrevem a proferir, não é? Eu tenho uma dificuldade com orações prontas, de vez em quando alguém vem, oração para o dia de trabalho, oração para abrir portas de emprego, oração para isso, oração para aquilo, me dá licença, eu quero fazer a minha oração porque eu tenho um pai para orar. Eu não quero que você me dê a sua oração, porque a sua oração é a sua oração. É a oração que você fez para Deus. É a sua experiência. Eu quero falar com meu pai, e eu posso falar com meu pai. Porque a Bíblia diz que eu posso. Olha só esse texto, deixa eu te mostrar aqui. Primeiro, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Que é isso? Isso aqui tira toda e qualquer possibilidade de um mecanicismo na oração. Isso aqui exclui todo o mecanicismo da oração. O Senhor está falando, você virá, orará, e eu vou ouvir você quando você falar comigo de todo o vosso coração, quando você for sincero comigo, quando você abrir o seu coração para mim, quando você externalizar tudo que está no seu interior, porque eu sou o seu Pai. Olha só esse outro texto. Agora, Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. O Senhor está perto. Sabe por quê? Ele não é um pai distante, um pai indiferente. Ele não é um pai solitário que vive no mundo dele e você no seu. Não. Nosso Deus é um Pai. Então, quando Jesus Cristo começa a oração do Pai Nosso dizendo, Pai, Ele está querendo mostrar o seguinte, não se esqueçam disso. Vocês não são bastardos, vocês têm um Pai. Um Pai que está atento, um Pai que sabe, um Pai que quer se relacionar com você. O nosso Deus não é aquele Deus do deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é uma crença de que existe uma mente superior que criou o universo e deixou o mundo a seu bel prazer viver por conta própria. Esse é o Deus do deísta. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. E Ele é um Pai. Mas esse pai tem duas características, que está aqui. Duas características. A primeira característica é que ele é o Pai nosso. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Ele é o Pai nosso. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra que eu pertenço a uma família. Ele não é, embora seja, mas de forma bem pessoal no que tange a te conhecer e a te abençoar, mas Jesus não disse, Pai meu. Jesus disse, Pai nosso. Por que Jesus disse Pai nosso? Porque Ele quer me lembrar que quando eu for orar, eu não estou sozinho orando a esse Deus, existem pessoas orando por mim, e existem mesmo, e existem pessoas que precisam da minha oração, porque nós somos uma família, eu pertenço a uma família, eu não estou sozinho no mundo, eu faço parte de uma grande família nessa terra, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o Pai nosso, o fato de Deus ser nosso, me chama a responsabilidade para o quê? Para o coletivo, para estar junto, para estar agregado. Porque não há nada melhor do que você saber que existe alguém que está orando por você, e você muitas vezes deitado, teve um dia cheio de problemas, você deitou com algumas apreensões no seu coração, mas você sabe que naquele momento tem pessoas orando por você, e o Senhor está te fortalecendo, porque a Bíblia diz isso, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, Jesus Cristo propositalmente está dizendo aqui, Ele é um Pai, mas Ele é um Pai nosso,
Você está inserido numa grande família, você está inserido numa igreja, num povo que também tem Deus como Pai. Você não está sozinho. Essa ideia de que você pode, e aqui eu quero já deixar para você uma lição, que na verdade é uma pergunta. Essa ideia de que você pode viver para lá, ou da sua maneira, da forma como você acha conveniente, excluindo esse relacionamento que Deus estabeleceu para o seu povo, essa ideia é antibíblica. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você. Como é possível querer o nosso sem querer o nós? Responda para mim se é possível você dizer Pai Nosso quando você não quer ter comunhão comigo. Quando você diz que eu não sou importante na sua vida. Quando você diz que igreja é algo fracassado, que igreja não é algo mais necessário para um relacionamento com Deus. Como assim? Então você precisa rever a sua Bíblia, porque você vai ter que rasgar das páginas da sua Bíblia uma série de versículos que te chamam para o coletivo. Igreja na Bíblia nunca é tratado como eu, igreja na Bíblia sempre é tratado como nós. E se é tratado como nós, explica-se com isso o fato de Jesus ter dito, Pai Nosso. Ele é meu Pai, irmão, mas Ele é seu Pai também. E quando eu estou orando, eu não posso me esquecer disso. Então, quando eu estou orando, Senhor, Pai Celestial, eu sei que existem várias outras pessoas que estão orando a esse Pai em meu favor. Ô meu irmão, ore por mim mesmo, eu preciso tanto da sua oração. Eu preciso muito que você ore por mim. E pode contar com a minha oração também. Sabe, irmãos, isso é tão bom. Ontem, eu estava indo para um compromisso ali no bairro Santos Dumont, e no meio do caminho, eu estava no meu carro, de repente me deu uma vontade, ali no volante do carro mesmo, me deu uma vontade de orar por algumas pessoas da igreja, não sei, o Senhor colocou isso no meu coração, aí eu dirigindo, disse assim, Senhor, eu oro por fulano nesse momento, eu oro por esse irmão, peço que o Senhor o cubra com a tua bênção, peço que o Senhor o abençoe, onde quer que ele esteja, eu não sei, e se naquele exato momento aquele irmão estava precisando de mim, estava precisando de alguém que apelasse a Deus por ele, isso é igreja. Isso é corpo, isso é povo, isso é nós. Não consigo entender. Como é que alguém pode dizer, Pai Nosso, se não quer o nós? Eu quero você na minha vida. Eu preciso de você na minha vida. Orei ontem, paizinho, o Senhor abençoe fulano, o Senhor abençoe essa família, Senhor, que está passando por essa dificuldade. O Senhor abençoe esse irmão que está nesse momento necessitando de uma intervenção do Senhor nessa questão. Por quê? Porque eu sei que eles estão fazendo a mesma coisa. Por isso que Jesus disse, Pai Nosso. Você se sente assim? Você se sente parte desse nós? Se você se sente... Se você olha para o seu lado, sabe, essa pessoa que está do seu lado aí, é minha esposa, é meu marido, é meu filho, não, é minha sogra. Não, é mais do que isso, é seu irmão, é sua irmã, que foi comprado pelo mesmo sangue que você, que vai para o mesmo céu que você. Nós somos irmãos, irmão, nós somos irmãos. Eu amo chamar os irmãos de irmãos, irmã tal, irmão tal, porque nós somos. E se nós somos, isso explica o Pai Nosso, mas esse Pai tem outra característica. Pai Nosso que estás nos céus. É interessante, por que Jesus fez isso? Jesus fez isso para que nós saibamos que o nosso Pai não é um Pai qualquer, Ele é um Pai distinto dos pais da terra. Eu tenho certeza que meu Pai me ama. Mas existem problemas na minha vida, que se eu chegar perto do meu pai humano e falar para ele assim, pai, eu estou com esse problema, ele vai sofrer, ele vai chorar, mas ele vai dizer para mim assim, meu filho, mas infelizmente o seu pai não pode fazer nada por você. Eu tenho certeza que se você pudesse, meu irmão, você que é pai aqui, e visse seu filho enfermo, você pegaria a enfermidade do seu filho e colocaria em você. Tenho certeza disso. Você que é mãe, você que é pai.
Nós temos essa característica, não é, de querer amenizar o sofrimento dos nossos filhos. Você já imaginou aqueles filhos que estão passando por uma enfermidade terrível e o pai está no hospital agora acompanhando o filho e tudo que o pai mais quer é que Deus transfira aquela enfermidade do filho para ele, mas isso não é possível. Porque os pais humanos, eles são impotentes diante de várias situações. Os pais humanos muitas vezes nos decepcionam. Os pais humanos falham com a gente. Quantas vezes, fala a verdade, não precisa responder para mim, mas quantas promessas você já fez para o seu filho e quebrou? Quantas vezes você disse para o seu filho que faria isso e não fez? E ele ficou aguardando e você não fez? Os pais humanos falham, os pais humanos são impotentes diante de certas situações. Eles veem os seus filhos passarem por enfermidades, por problemas, por crises. Por mais que eles queiram, eles não conseguem resolver os problemas dos seus filhos. Não conseguem. Mas Jesus está nos lembrando de uma coisa muito interessante. Ele está dizendo, Pai nosso que estás nos céus. O pai de vocês não é como um pai humano. É por isso que quando eu for orar, eu posso colocar diante dele toda e qualquer situação, porque o nosso Deus não conhece a palavra impossível. Nosso Deus não conhece a palavra limites. O nosso Deus, ele não é incapaz de resolver os problemas, como muitas vezes os pais humanos são. O nosso Pai que está nos céus, ele pode fazer tudo por você, se for da vontade dele. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos ter isso em mente. Eu estou orando para Deus, então eu vou colocar essa situação. Senhor, eu já tentei resolver isso de tudo quanto é maneira possível. Ninguém pode me ajudar. Eu já fiz de tudo o que eu podia fazer para resolver essa e essa questão. Eu já lutei com todas as minhas forças. Já apelei para todas as pessoas. O meu pai não pode fazer nada por mim. A minha mãe não pode fazer nada por mim. Mas o Senhor é o Pai que está nos céus. E eu sei que o Senhor pode. Por isso eu coloco essa questão diante do Senhor. É impossível, ninguém consegue resolver, mas eu sei que o Senhor consegue. Eu tive uma experiência certa vez, numa situação dessas. Era um dia, eu estava numa situação muito delicada com a minha mãe, ela estava passando muito mal mesmo, e os ônibus já tinham encerrado as suas linhas, já tinham encerrado, e não tinha como, e a minha mãe passando mal, e vomitando muito, passando muito mal. E eu era recém-convertido, eu havia chegado à igreja há pouco tempo, mas eu já sabia de uma coisa: eu sirvo alguém que pode fazer alguma coisa. Nós tentamos de tudo resolver aquele problema, mas não havia como resolver. E naquele instante, ali, sem ter o que fazer, não havia o que fazer, eu clamei ao Pai e falei: Senhor, tem misericórdia, não sei como fazer. Minha mãe passando muito mal, eu preciso levar ela para o pronto-socorro, e eu não tenho como levá-la, não tenho dinheiro para um táxi, os ônibus já encerraram as suas linhas, eu não tenho como levar minha mãe para o pronto-socorro. Meu Deus, me socorre, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti agora. Irmãos, quando eu acabei de orar, eu me lembro que eu assentei assim com a minha mãe e falei: calma, mãe, vamos esperar em Deus. Um rapaz veio subindo assim na nossa direção, ele se chama Antônio, nós chamávamos de Toninho. Ele veio na nossa direção assim e disse assim para mim: Alex, o que foi que está acontecendo? E eu disse: Toninho, eu estou passando por uma situação bem delicada, uma situação bem difícil, bem complicada, porque a minha mãe precisa ir para um pronto-socorro, não tenho carro, não tenho dinheiro para táxi, não tenho um ônibus, meu pai está lá sem saber o que fazer, e eu preciso levar minha mãe para o pronto-socorro. E ele falou para mim assim: olha, eu estou indo viajar daqui a pouco, e o rapaz vai me buscar aqui, para me levar lá para a cooperativa. Na época a cooperativa agropecuária ainda funcionava, para que eu possa pegar o caminhão e viajar. Eu vou falar com ele, ele leva vocês no pronto-socorro. E eu disse: será que ele leva? Que isso? Chegou um rapaz numa caminhonete, ele conversou com o rapaz, e o rapaz disse assim: claro, eu os levo. Entrou eu e minha mãe naquela caminhonete, ele deixou o Toninho na cooperativa
e me deixou na porta do pronto-socorro. Questão de 20 minutos que eu havia orado. Aí nós fomos, minha mãe foi atendida, melhorou. Ela disse assim, e agora, meu filho, como é que nós vamos embora? Eu falei assim, mãe, o senhor trouxe, o senhor leva. Pois não é que tinha um vizinho meu lá levando o netinho, porque estava passando mal também, estava com problema de respiração. Ele me viu, ué Alex, o que foi? Ah, isso. E agora eu estou aqui sem saber como é que eu vou embora. Ele disse assim, que isso, rapaz? Te levo embora, daqui a pouquinho. 10 minutinhos depois, liberou o netinho dele, entrei naquele corcel marrom. Lembra até do carro, um corcel marrom. Ele me colocou na parte de trás, me deixou na porta da minha casa. Porque o meu pai é um pai que está nos céus. Seu pai não pode? Sua mãe não pode? Mas Deus pode. Porque Ele é um pai que está nos céus. Distinto dos pais humanos. Você entende? Então Jesus começa a oração para nos ensinar isso. Quando você vai orar, veja Deus como seu pai. Entenda que você faz parte de uma família. Entenda que você está orando a um Deus distinto, um Deus diferente dos pais humanos, um Deus que não conhece limites, um Deus que não é impossível, um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho tantas experiências para contar para vocês, tantas experiências, mas eu vou ficar com essa. Por isso eu quero que você aprenda nessa noite esses princípios dessa frase de Jesus: Pai nosso que estás no céu. Como é que você tem olhado para Deus? Como tem sido sua vida de oração? Quando você ora, você coloca os interesses de Deus em primeiro lugar? Aquilo que Deus quer é o que você quer? Como é que você tem olhado para Deus? Como é que você tem visto Deus? Deus é um ser distante? Você tem sentido Deus longe de você? Pois não é isso que Jesus está nos ensinando. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra bendita, pela Tua palavra maravilhosa. Agradecemos por ter nos ensinado tantas verdades nessa noite. Obrigado por ser o nosso Pai, por ser o Pai nosso, e obrigado porque o Senhor é esse Deus para quem tudo é possível. Por mais que as pessoas ou muitos tentem dizer que o Senhor não existe, que o Senhor não é real, nós cremos pela fé que o Senhor é real e que o Senhor é isso que Jesus nos ensinou. Por isso, Pai Santo, Pai Justo, Pai Celestial, o Senhor é o Pai nosso. Eu peço que o Senhor coloque em nós esses sentimentos que precisamos ter para que possamos verdadeiramente usufruir de todo esse privilégio, que é o privilégio dado a nós de nos relacionarmos com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te pedir agora que a cada dia o Senhor nos ensine a amá-lo, a valorizá-lo cada vez mais e a ter nos nossos corações, Senhor, esses sentimentos que nos levem a querer o que Tu queres. Prepara-nos para aquilo que o Senhor vai nos ensinar no próximo domingo, para que possamos entender a profundidade de querermos que o Seu nome seja santificado. A seriedade que envolve quando pedimos que o Teu reino venha. E o compromisso que devemos ter quando pedimos que a Sua vontade seja feita. Por favor, Senhor, nos ensine. Nos ensine através dessa oração. Nos ensine a orar. Permita que nós oremos de maneira certa, de maneira sábia, de maneira tal que o Senhor se agrade de nós. Muito obrigado por ser o nosso Pai. Muito obrigado por nos aceitar como Seu Filho. Muito obrigado porque hoje nós temos um lar. Nós não somos mais órfãos. Não estamos mais soltos nesse mundo, a nossa própria sorte, mas nós temos um lar e sabemos que um dia o Senhor virá e nos levará para morar com o Senhor e com o Senhor estaremos pelos séculos dos séculos.
Obrigado por ser o nosso Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, te glorificamos por essa rica palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.